Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite, gente, tudo bem? Vamos entrando aí no Periscope. Hoje a gente está com um amigo aqui. Já vamos se apresentar, deixa o pessoal entrar. Fala. Oi, Ana, boa tarde, boa noite, né? Boa tarde, sexta-feira. Ana, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente conversar nessa noite de sexta. 4 pessoas online já. 4 pessoas. Poxa, que legal. Isso aí, vamos entrando. Vocês podem compartilhar com seus amigos. Boa noite, Ana. Tudo ótimo com você? Podem compartilhar, cliquem no bonequinho, compartilhem com seus amigos. Tudo bem com a gente também. Hoje nós vamos falar sobre prosperidade, né? Sobre planejamento financeiro. Vamos falar um pouco sobre... Seguidores convidados, obrigado, Ana, de você estar compartilhando. Bom. Isso aí, a gente vai esperar um pouquinho o pessoal entrar. Rose Ruiva, boa noite, entrou. Vamos compartilhando com seus amigos, que a gente vai falar sobre planejamento e prosperidade. Filed, entrou, boa noite. Ana, é isso aí. Tô colocando aqui no meu Facebook que eu tô ao vivo no Periscope. É isso aqui. aí, Rob88 entrou, boa noite, Rob. Mizuka, Edu. Boa noite, olá, Mizuka, tudo bom? Vamos entrar, galera. O que vocês querem saber sobre prosperidade, sobre dinheiro? Vamos perguntando, já vão pensando que a gente vai falar sobre isso hoje, né? Então eu vou me apresentar, eu sou Cristiane Maeda, eu sou educadora e coaching financeiro. E hoje eu tô com meu amigo aqui, se apresenta. Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Eu sou Felipe Nascimento, eu sou coach financeiro, sou practitioner em PNL e assim como a Cris eu gosto muito de falar sobre prosperidade financeira, sobre organização financeira, planejamento financeiro e uma das coisas que eu estou estudando bastante também recentemente e gosto de compartilhar com vocês é a questão da mentalidade financeira, de como seus pensamentos influenciam as suas atitudes de bolso, né, de colocar a mão no bolso para gastar dinheiro. Como que isso funciona um pouquinho? É isso aí, Sky, Per, Job, boa noite. Entrou a Marina, se não me engano, coach, que eu vi aí. Muito a legal. Colé Piccolo também entrou. Carol, nossa amiga. Compartilhem com seus amigos. E é isso aí, gente. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre organização financeira, né? Como é que a gente... o que a gente tem que fazer, né? Quais os primeiros passos para ter uma organização financeira, para ter uma tranquilidade financeira, né? Primeiro de tudo, a gente precisa, claro, colocar essas contas no papel, né? As nossas receitas, as nossas despesas. Isso é básico, né? É que nem regime, eu brinco. A gente sabe que para emagrecer tem que comer menos e fazer exercício. Para você ter uma vida financeira tranquila, você tem sim que ter a sua planilhinha, seja lá no Excel, seja num app de celular, seja no teu velho caderninho. Simone, oi, boa noite, seja bem-vinda. Sabe por quê? Desculpa, Cris, te interromper, mas Imagina. Você estava falando de planilha. Sabe por que eu acho legal a planilha? Porque é uma coisa visual. Você consegue perceber exatamente o que você está gastando, onde você está gastando. Porque se você ficar só no controle de olhar para a sua conta e ver quanto dinheiro você tem, você acaba se perdendo, porque você fala, nossa, ontem eu tinha X, hoje eu já não tenho mais nada, para onde foi meu dinheiro? Na verdade, você só vai ver sair dinheiro e não vai entender por onde, por que ele está saindo, aonde que está indo, né? Então, muitas pessoas falam para mim, mas eu controlo a minha conta pelo extrato do banco e pela fatura do cartão de crédito, porque eu sei onde eu gastei. Só que você esquece, muitas vezes as lojas têm nome fantasia, você fala, puxa, mas eu comprei isso aqui, o que era isso mesmo? Então, não dá. Você tem que ter a sua planilhinha, o seu caderninho, anote tudo que sai, aonde que vai e todas as receitas que entram, né? E aí você começa a visualizar como é que você tá. O que dá para eu... Oi, Red16, boa noite. Bem-vindo. Compartilhem com seus amigos, a gente vai falar sobre prosperidade hoje. Como que o pessoal tem que compartilhar aí, Cris? Clica aqui no bonequinho, gente, você vai colocar a telinha de lado e compartilhar. Colepica entrou. Oi, Carol. É periscope.tv. Periscope, isso mesmo. Vocês podem compartilhar e podem dar coraçãozinho na tela pra gente. A gente tá vendo um monte de coraçãozinho subindo. A gente tá vendo um monte de coração e é muito legal isso aí.
Então, a gente estava falando, né, como ter uma vida financeira organizada e mais tranquila. Você tem que fazer a sua velha e boa planilhinha, anotar todas as contas fixas, anotar as despesas variáveis e não obrigatórias. Ninguém dá bola para isso, né, Felipe? Não. Ninguém dá bola porque não é obrigatório e o que é variável. A guloseima, o cabeleireiro, o shopping, hoje é sexta-feira, né? Mas precisa sim anotar essas despesas, porque você vai entender primeiro onde foi o seu dinheiro. E se você vai conseguir medir se está gastando muito no seu shopping, ou se está gastando muito lá no cabeleireiro, ou se está gastando muito com guloseima no mercado, e você consegue aí fazer uma redução, não é que você vai parar de consumir. Mizuka, obrigada, você convidou Sim, dois convidados, muito isso legal. Aí, muito legal. Obrigado. Então aí você vai entender, você vai conseguir medir aonde está indo mais. E não é que você vai deixar de consumir, eu estou gastando muito no meu lazer, vou parar de passear. Não, a gente precisa disso, né, também. Mas eu posso reduzir um pouco, eu posso, sei lá, chamar o pessoal em casa em vez de sair, uma vez a gente sai, outra não. Você dá uma manobra aí na sua planilha para que as suas receitas consigam abarcar tudo que você precisa aí e não entrar no vermelho. Sabe o que é legal? Tem gente que eu conheço, você falou de anotar e tudo, tem gente que eu conheço que fala assim, poxa vida, mas meu dinheiro nunca dá e tal. Fala assim, bom, você já anotou, eu sei que você gosta muito de chocolate, você já anotou quantos chocolates você come por dia e quanto você gasta de chocolate por dia? Aí a pessoa fala, nossa, calma aí. Daí começa a pensar, começa a anotar, começa a ver e tal. Quando você vê, você tem um montante enorme de dinheiro de chocolate. Não estou falando que chocolate é ruim, você pode comer, mas desde que você saiba que você está gastando aquele dinheiro em chocolate e que ele não está fazendo falta para outras coisas mais importantes, que de repente seja uma conta que você tem para pagar e que você não paga e você acaba entrando ou no rotativo do cartão de crédito, ou deixando de pagar uma conta de consumo básica e, sei lá, corta água, corta luz, e você fala, nossa, mas eu não tinha dinheiro para pagar isso? Não, por quê? Porque você não foi organizado, você não fez um planejamento financeiro para poder quitar essas dívidas, pagar essas dívidas mais importantes, e você acabou gastando um monte do seu salário com chocolate. É isso, então... Sabe que você pegou meu gancho, porque eu tenho uma historinha de chocolate, eu vou contar aqui no Periscope. Tinha uma cliente que quando chegou pra mim, super endividada, tava com um monte de conta atrasada, né? E ela tinha vários condomínios atrasados. Eu lembro que os condomínios, assim, a cota não chegava a R$500. Então a primeira tarefinha que eu sempre dou para as pessoas no coaching é fazer o diagnóstico financeiro, que é justamente anotar essas despesas variáveis e não obrigatórias. Aí passou um mês, ela voltou na consulta e ela era super chocolatra. E sabe quanto deu o diagnóstico financeiro dela de chocolate, Felipe? Claro. Quem aí no Periscope vai arriscar um valor, né? Quanto será que essa minha cliente gastava de chocolate por mês? E falava assim pra mim, Cris, eu não tenho dinheiro para pagar o condomínio. E ela estava com uma meia dúzia de condomínio atrasado. Eu chuto uns R$200. R$200? Ai, ninguém tá dando palpite aqui, tô até com medo, né? Quando a gente fechou o diagnóstico financeiro dela, ela gastava de chocolate R$200, R$100. Quem falou assim? A Mizuka, Colepica, R$200. Carol, R$200. 490, Ana. Também. Gente, quando eu fechei o diagnóstico financeiro dela, naquele mês de chocolate, ela gastou R$688. 688. Acreditem se quiser. Quantos condomínios dava? Então, e o condomínio não chegava a 500. E ela falava, eu não sei de onde tirar dinheiro para pagar o condomínio. Então, quando você começa a anotar, a gente tirou o dinheiro do chocolate, mas eu não tirei o chocolate. Uau, é isso mesmo, né? Eu não podia tirar o chocolate da vida dela, era super chocolatra, não podia fazer isso. Mas eu dei uma mesada pro chocolate dela. Então você vai lá no empório, num atacado, vai comprar de caixa, né? E vai comer um pouquinho. É isso mesmo, Carol. Assustada. Foi isso de chocolate. Então ela ficou com o chocolate dela, porque ela não podia tirar isso da vida dela, mas ela conseguiu reverter esse dinheiro para acertar os condomínios e a gente conseguiu. Porque ela não enxergava aonde ia o dinheiro dela. É um ralo financeiro aí, né? E com esse exercício das anotações, a gente conseguiu descobrir aonde ela gastava a maior parte do dinheiro. Então é muito importante, sim, vocês anotarem, tá? Anotar tudo. E é interessante que ela não percebia isso, né? Ela não conseguia ver o dinheiro se esvaindo
e indo e só saindo do bolso e só saindo do bolso com uma coisa simples, porque é no dia a dia, né? É 3, é 4, é 5. Assim, nossa, vou comprar um chocolate de R$2, R$3, isso aí não vai fazer falta pra mim. Mas quando você junta, soma, né, o montante que deu. Eu lembro, ela quase caiu da cadeira naquele dia, foi demais. Eu nunca mais esqueci essa história. Né? Foi R$688 de chocolate. É interessante, eu lembro uma historinha que você falou do acúmulo, né? Tem um cara que eu gosto muito, que ele fala assim que tudo vai se acumulando. Tudo vai se acumulando. Se você lê uma página de livro por dia, chega no fim do ano, você vai ter lido um livro de 300 páginas. Sim. Se você gasta R$2 por dia com chocolate, no fim do mês, no fim do ano, no fim de 5 anos, 10 anos, quanto você já não gastou? Sim. Só que é aquela coisa que você falou, não é que eu vou tirar o chocolate dela, você vai ter que readequar a estrutura financeira dela para que o chocolate seja uma parte da estrutura financeira dela. Quanto eu posso, né, trocar pelo chocolate, dela, né? Exatamente. Então, tudo se acumula. Então, o dinheiro vai se acumulando, as dívidas vão se acumulando. Enquanto você não fizer uma organização, enquanto você não tiver um planejamento, as coisas só vão se acumulando e vão virando bola de neve. E é engraçado isso aí, Felipe, porque as pessoas falam, eu nunca consigo guardar dinheiro, eu não consigo poupar porque não sobra. Também é um outro viés, né? Você vê, ela, no caso dessa moça, gastava quase R$700 de chocolate, será que ela não poderia pegar R$50 que fosse começar uma poupança, que seja, né? De começar a guardar dinheiro. Então as pessoas falam, é muito difícil, não sobra para eu guardar. Quando você faz esse exercício das anotações, né, do diagnóstico financeiro, você consegue, sim, saber, além da onde está indo, tirar alguma coisa para você começar a ter o investimento. Sim. Né? Então, é puramente planejamento mesmo. Né? Administração e planejamento. Você enxerga toda a sua vida, você monta a planilha lá para 6 meses, para 1 ano, que seja. Você consegue enxergar numa linha de tempo ali o que você pode fazer com o teu dinheiro. Se quer comprar alguma coisa, planejar essa compra ali ao longo dos meses, mesmo que você parcele. Se você sabe usar o crédito a teu favor, não vai ter problema nenhum, não vai ser teu inimigo, mas tudo você precisa visualizar, né? E lembra que eu falei para você um negócio que eu acho legal da planilha, porque é visual? Sim. Eu imagino que quando você mostrou para essa sua cliente o visual, o montante que ela gastava com chocolate, ela deve ter ficado abismada, impressionada, da cadeira aquele dia. Porque é o visual, né? Você fala assim, R$2, R$3, mas quando ela vê o montante, fala, nossa, que absurdo, é muita coisa. É muita coisa para uma coisa que faz bem o chocolate para ela emocionalmente? De repente sim, de repente era uma saída que ela tinha. Mas pro bolso dela, afundou o bolso dela, ela não pagava o condomínio porque não tinha, né, pro chocolate. Né? Então, assim, é importante essas anotações e é legal quando você visualiza essas anotações. A gente estava conversando antes de fazer esse periscope. Lembra, Felipe, que você falou? O que essa compra, Rose Ruiva, isso aí. Boa noite, Rose. Boa noite. Tenta compartilhar aí com seus amigos. Quando você faz essa compra, o que você está despejando nela, né? Porque a nossa compra, ela é 99% emocional. Toda vez que você vai comprar alguma coisa, tenha certeza que seu coração, seu sentimento está falando mais alto do que a sua razão. É verdade, né? É verdade. Então, nesse sentido, Cris, de emoção, quando você falou das planilhas, de fazer tal, eu proponho para o pessoal que está assistindo a gente que quando for fazer a planilha de gastos pessoais, do orçamento financeiro, de todas aquelas coisas que você gasta no seu dia a dia, para você ter a relação exata do que você anda gastando e aonde você anda gastando, eu proponho que vocês também coloquem ao lado o que te motivou a fazer essa compra. Por exemplo, se às vezes eu tô meio chateado, às vezes eu tô meio triste, ou tô meio bravo com o meu chefe e tal, as pessoas tendem a ter uma saída comprando. Sim. Porque comprar dá prazer. Você quer afogar suas mágoas. Exatamente. Né? Então, Mário, boa noite, Mário. Entrou. A gente está falando sobre prosperidade e dinheiro. Pessoal, só uma coisa, parei de ver coraçãozinho aqui, eu quero ver coraçãozinho subindo. Eu achei muito legal esses coraçõezinhos. Compartilhem aí com seus amigos. É isso aí. Então é o seguinte, Cris, as pessoas elas tendem a ter uma saída na compra, porque a compra faz bem, a compra dá um prazer gostoso, legal, você se sente bem, você se sente feliz comprando. Só que, como ela disse, 90% das compras que a gente faz é emocional. Sempre tem alguma coisa por trás. Quando você vê alguém passeando no shopping
com muitas sacolas, geralmente essas pessoas estão felizes, gastaram dinheiro, comprou sapato novo, comprou roupa nova, comprou chocolate, tá todo mundo feliz. Mas o que tem por trás disso? O que tem por trás disso? Muitas vezes as pessoas estavam tristes, ou estavam deprimidas, ou brigaram com o namorado, com a namorada, brigaram com o chefe. Elas têm alguma carga emocional, e essa carga emocional negativa acaba fazendo com que o seu comportamento seja de gastar dinheiro. E quando o seu comportamento vai gastar dinheiro, você acaba não pensando nas consequências. Por isso que você tem que pensar muito bem quando você está com uma alta carga emocional antes de colocar a mão no bolso. Nisso eu vou até dar uma dica. Tem muita gente que fala isso. Olha, quando você for ao shopping ou quando você está estressado, alguma coisa assim, não leva cartão de crédito. Não leva. Porque certamente você vai gastar no cartão de crédito, você vai estourar seu limite e no fim do mês, quando a fatura chegar, a carga emocional vai ser diferente, vai ser de tristeza, vai ser de remorso, vai ser de arrependimento. Aquele sonho virou pesadelo, né? Sim. Daquelas compras todas. E você vai acabar olhando para aquelas coisas que você comprou, se foram alguns bens, por exemplo, roupa, sapato, você vai acabar olhando para aquelas coisas e se sentindo mal. Embora você tenha se sentido bem quando você comprou, você estava feliz, você usou muito aquela roupa, quando chega a fatura e você percebe que você cai em si, você fala, poxa vida, não precisava disso. Por quê? Porque as suas emoções, os seus sentimentos, o seu cérebro, ele vai te fazer gastar dinheiro sem precisar, porque as suas emoções estão comandando as suas ações. Então, é muito importante, de repente, quando você for fazer essa planilha, você anotar também qual é o sentimento que você está tendo quando comprar aquela coisa que você está comprando, quando você está gastando aquele dinheiro. Então você vai controlar as suas emoções e você vai saber para onde está indo o seu dinheiro. Isso mesmo. O que aquela compra te agregou? Né? Tava triste, tava com raiva, tava feliz, ou precisava realmente daquele produto, tudo bem, né? Oi, Turcheta, boa noite. Então, às vezes, você precisa mesmo, mas muitas vezes você compra sem precisar, no emocional, não planejou, e aí acaba vindo aquela fatura, você toma um susto, e aí começa toda a tua desestrutura financeira. Tá? Então é legal, como o Felipe falou, eu falei para vocês anotarem as despesas e anota o sentimento e o que aquela compra está agregando para você naquele momento. Se era realmente preciso, se era urgente, se era necessário aquilo, ou se não, se foi no impulso emocional. E aí você começa a disciplinar, né, a tua vida e até as tuas atitudes, os teus ímpetos, para que você não caia mais numa desestrutura financeira que a gente está vendo muito hoje em dia, né, que é estimulada por esse consumo, esse consumismo absurdo que a gente vê. E o que é legal é o seguinte, você começa agora, as coisas não vão mudar de uma hora para outra. As crenças limitantes atrapalham muito na prosperidade financeira, correto? Como podemos mudar? Muito, Mizuka Edu. Muito. Tipo, dinheiro, né, não traz felicidade. A gente já conhece essa frase, mas eu prefiro ser feliz do que ter dinheiro, né? Não dá pra escolher isso aí, né? Por exemplo, eu prefiro melhor ser feliz do que ter dinheiro. Oi, Dani, boa noite. Sorte no amor, azar na finança. Uma coisa não exclui a outra. Porque quando você pretere uma coisa a outra, você acaba deixando uma de lado. E as duas coisas são importantes, porque o amor, o afeto é muito importante na relação pessoal com os seus familiares, com os seus amigos, e o dinheiro é bom porque, assim, carinho, afeto, abraço, beijo, não paga a conta no fim do mês. Sim. Então, o amor é importante, o afeto é importante, mas o dinheiro é tão importante quanto. Então, essas crenças limitantes, dinheiro chama dinheiro. Poxa, quantas pessoas você já vê aí na televisão que fala assim, que começou do zero? O cara era morador de rua e ficou milionário. São histórias que vêm quebrar esses paradigmas, quebrar essas crenças limitantes. Só que as crenças, elas estão aonde, o Mizuka Edu, que perguntou pra gente? Elas estão aqui, ó. Então, você mudando a forma de pensar, você mudando as suas emoções e as suas crenças, você certamente vai ter uma prosperidade, você certamente vai crescer como indivíduo e vai quebrar essas crenças, e essas crenças não vão mais sabotar o seu cérebro. Porque imagina só, quando você está pensando em fazer alguma coisa, quando você está querendo, no seu lado racional, tomar alguma atitude racional sobre o dinheiro,
aí vem aquela vozinha, que às vezes você nem ouve, mas é o seu cérebro na crença limitante falando, não, porque dinheiro não traz felicidade. Ou não é pra você. Porque dinheiro não é pra você. Porque eu prefiro ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Poxa vida, aquela coisa vai te auto-sabotando, você vai se auto-sabotando, e no fim das contas, você fala, poxa, mas por que eu não consigo a minha prosperidade? Quando você faz uma análise um pouco mais profunda, você consegue perceber que tudo começou aqui, ó, nas crenças limitantes. E sabe uma coisa, esse negócio é isso mesmo, olha lá, Edu, porque a gente tá ouvindo muito também esse negócio de crise, né? Falar, ai, tá difícil ganhar dinheiro, tá difícil administrar. O pessoal fica martelando tanto que tá difícil, que tá difícil. Quer dizer, ele começa a acreditar, por mais que a gente esteja nesse cenário político, econômico, né? Mas a pessoa acaba martelando tanto que tá difícil que realmente, às vezes aparece até uma oportunidade na frente dela, ela não tem olhos para enxergar. Porque ela começa a acreditar que aquilo é verdade e realmente ela não vai conseguir nem administrar aquilo que tem e ela vai acabar caindo. A força do pensamento é muito poderosa. Cris, né? Tem uma frase do Walt Disney que é muito legal. Ele fala assim, se você acha que você pode ou se você acha que você não pode, tenha certeza, nas duas você está certo. É isso mesmo. Então é isso, é aqui, é o pensamento. É a forma como você encara as situações, é a forma como você se coloca para o seu cérebro. Porque muitas vezes as crenças limitantes, elas são originárias de outras pessoas. As pessoas vão falar, você não consegue, você não é capaz, você não pode, você não tem esse perfil. E você acaba aceitando, você acaba se resignando de que não tenho aquele perfil, de que eu não posso. Porque o fulano falou que eu não posso. Poxa, e o que eu penso? E o que eu quero pra minha vida? E aí, às vezes você nem tenta, né, Felipe? Você não tenta. Aí não... é verdade, né, Carol? É verdade. Você nem tenta fazer algo diferente, ou que nem no caso de uma pessoa que está desestruturada financeiramente. Até hoje eu atendi uma pessoa assim, meu marido fala que nem adianta fazer planilha porque não vai dar mesmo. Eu falei, o que eu falei pra ela? Você acabou de fechar todas as oportunidades que a vida pode te trazer. Se você continuar pensando assim e não querer olhar os seus números, realmente você está decretando aí a sua falência, porque você não vai conseguir sair disso. Exatamente. Né? Por mais que entre dinheiro, né, você não consegue enxergar, porque dentro de você acredita que é impossível, que não dá para sair de uma situação complicada financeiramente. Então, para que você mude essas crenças, você pode fazer um exercício que é fazer declarações positivas no tempo presente. Então, eu ganho mais dinheiro do que sai mais dinheiro, eu administro melhor o meu dinheiro, eu tenho uma boa relação. Você começa a falar com você mesmo. Eu sou próspero. Eu sou competente. Né? Isso, eu sou capaz, né? E aí você começa a acreditar nessas novas crenças, né? E aí sim as coisas começam a se materializar, né? Porque começa aqui dentro, no nosso interior, no nosso pensamento, e aí a gente exterioriza tudo isso. A minha vida é próspera, isso mesmo, Dani. Nessa onda de crise, se tiverem mais perguntas para colocar, então mais dúvidas, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado, Dani. Tô vendo bastante coraçãozinho aqui, Cris. Isso aqui é legal, muito legal a gente ver esses coraçõezinhos, porque a gente entende que o que a gente está falando está fazendo algum sentido para vocês. Se vocês tiverem mais alguma pergunta referente à prosperidade, à organização financeira, à mentalidade, como pensar de forma mais positiva... Tem alguma mentalização que podemos fazer? Então, Carol, eu acho que o que a Dani falou aí, né? A minha natureza é próspera, eu sou próspera. Eu acho que quando você começa a falar essas coisas, Limária da Maria de Maria, não é? Será que é isso? Boa noite. Bem-vinda. A gente está falando sobre prosperidade e finanças. Quando você começa a falar para você mesmo, no tempo presente, em voz alta, essas afirmações positivas, você começa a criar essa crença nova, né? Boa noite. E aí sim, a gente passa a viver de acordo com o que a gente acredita. Você cria essas crenças novas, você acredita naquilo e você vai conseguir. Né? Cris, tem um negócio muito legal que eu comentei contigo até outro dia, sobre a forma de pensar. É o seguinte, pessoal, se vocês estão querendo ser mais prósperos, parem de pensar, se vocês querem ser mais prósperos e acabar com essas crenças, parem de pensar naquilo que falta. Isso, o princípio da escassez. Na escassez. Pensem na prosperidade e não na escassez. Por exemplo,
que falta para eu ser uma pessoa mais próspera? O que falta para eu ganhar mais no meu emprego, para eu pedir um aumento? Não, pessoal, não é o que falta. São quais os recursos que eu já tenho que vão me fazer mais prósperos. Ou seja, o que eu já tenho. Porque assim, se você começar a perguntar para o seu cérebro o que falta, o seu cérebro vai pensar milhões de coisas. E independentemente do tamanho delas, se são coisas grandes, se são coisas pequenas, se são coisas fáceis ou difíceis, o cérebro vai pensar tudo que está faltando para você ser próspero. Então, eu gosto de pensar assim, quais são os recursos que eu já tenho, aquelas habilidades, aquelas coisas que eu já possuo, para ser próspero. E eu vou trabalhar nisso e cada vez eu vou conquistar mais e cada vez eu vou aprimorar mais essas habilidades e esses pensamentos prósperos que eu já tenho. Porque eu não quero pensar na escassez, eu quero pensar na abundância, eu quero pensar na prosperidade. Então, o que falta não, o que eu já tenho e o que eu vou desenvolver ainda mais para ser mais próspero a cada dia. E outra coisa, aí você também entra num outro parâmetro, você entra na gratidão. E quando você entra na gratidão, agradecer o que você já tem, reconhecer o que você já conquistou, aí isso abre caminhos, abre portas para que a tua fluidez também financeira, na prosperidade, sabe, se expanda. Então, o que o Felipe falou, você sai só às vezes do queixume, da reclamação, e só olhando o que eu não tenho, o outro tem, eu não consigo. Você sai desse padrão vibratório e você entra na gratidão, você entra na abundância, reconhecendo tudo que já conquistou, e aí sim isso vai abrir portas na sua vida para que você consiga. Exatamente. Você começa até a acreditar no seu potencial, tá? Então essas são algumas dicas que vocês podem começar a fazer, porque se você não quer estar na crise, você não pode se ligar a isso, você não pode ficar falando disso todo dia, né? Então você tem que ligar aquilo que você quer para sua vida. Se você quer prosperidade, você vai se afiliar ou fazer amizade com pessoas desse nível, pessoas que pensam dessa forma, pessoas que também conseguem prosperar na vida e não ficar limitado e restrito a outro tipo de conversa, de pessoas que só reclamam, né? É aí que está a tua faixa vibratória, você não vai conseguir sair daí. Né? Exatamente. Nelson o Rui entrou agora há pouco também. Irã Ferreira, Irã entrou boa noite. Agora. Tem bastante gente entrando agora, Isso. muito legal. Pensar nos nossos sonhos também. Dani, legal você falar isso aí. Por quê? Porque que às vezes as pessoas também deixam o dinheiro escorrer pelos ralos financeiros, que nem essa menina do chocolate, né? Boa noite, pessoal. Irã Ferreira, boa noite. Compartilhe com seus amigos. Boa noite, Edson Maeda. Tudo bom, Edson? Então, por que vai... quando a gente começa a perder dinheiro, ou então, sei lá, a menina do chocolate que eu dei o exemplo, gastou quase R$700 de chocolate. Por que acontece isso? Porque também as pessoas não têm sonhos definidos, né? A Dani falou de sonhos. Pessoas que não têm objetivos definidos. Obrigada, Irã, você compartilhou com seus seguidores. Quando vocês não têm sonhos definidos, objetivos específicos, o seu dinheiro vai escorrer sim por ralos financeiros. Eu não sei o que eu quero, né? Não sabemos o que querer. É isso mesmo, Dani. Eu não sei o que eu quero. De repente eu quero uma casa, um carro, uma viagem, mas eu também não sei a ordem disso. Então eu não consigo nada, eu não faço nada, eu vou gastar meu dinheiro no shopping. Porque a frustração vai ficando muito grande. Sim. Porque não define metas. É isso aí, Dani. Sim, então porque se você não sabe o que você quer, como você vai definir o seu dinheiro? Como você vai falar assim, eu quero, igual assim, os pensamentos bem definidos, eu quero ter muito dinheiro. O que é muito dinheiro? Se você for perguntar para um morador de rua o que é muito dinheiro, é verdade. É uma coisa. Se você for perguntar para o Bill Gates o que é ter muito dinheiro, é outra coisa. Boa noite, então, Ana. Olá. Você ter as metas bem definidas e falar assim, eu quero X, eu quero Y, eu quero Z. Isso vai ajudar o seu cérebro a materializar. É o que a gente chama de tangibilizar. Você vai colocar aquilo numa meta e você vai falar, nossa, eu tenho que chegar até lá. É isso e eu mesmo. vou fazer de tudo que eu puder, usando as habilidades que eu já tenho e não que me faltam, né? Pra chegar até lá. Todo mundo tem essas habilidades, né? E eu não lembro o nome, mas ele colocou assim agora, pra que eu vou içar velas no barco se eu não sei pra onde vou? Acabaram de escrever aí, né? É isso mesmo, né? Por que eu vou ficar me contendo, ou não vou gastar aquilo, ou vou fazer minha planilha financeira, se eu não sei pra quê, se eu não sei aonde que eu quero empregar o meu dinheiro, se eu não tenho sonho nenhum, ou tenho, mas não sei nem por onde começar. Quer dizer, se você tá nesse patamar, realmente é muito... provavelmente você tá perdendo dinheiro em algum lugar aí, porque você não tem essas metas definidas
definidas esses sonhos. Até porque é interessante, a pessoa que falou das velas do barco, eu comecei a pensar assim, que o mesmo vento que leva o vencedor para o norte, ele pode levar o perdedor para o sul. E é o mesmo vento. Eu que falei, olha lá, Irã Ferreira, Então, Irã, o mesmo vento leva o cara para o norte e leva para o sul. Você tem que alinhar a sua vela para pegar o vento em busca da prosperidade. Se você pegar o vento da escassez, meu amigo, aí você está perdido porque você não soube utilizar os seus recursos para chegar aonde você quer chegar. É isso mesmo. Bom, gente, então é isso. Bom, vocês têm alguma dúvida mais para a gente conversar aqui? Foi um bate-papo rápido, numa sexta-feira. Osvaldo entrou. Aí, Dani, obrigada. A gente falou sobre prosperidade, sobre organização financeira. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail para mim, que sou Cris Maeda, né? Então, é cris@crismaeda.com.br, ou curtir a página no Face Cris Maeda. Tem o meu site também, né? crismaeda.com.br. E tem o Felipe. Tem site sim, Dani. Tá? crismaeda.com.br. Obrigada, Ana. Se alguém puder escrever aí o site, para o pessoal pegar, crismaeda.com.br. Dani, escreve para mim no site aí, crismaeda.com.br. Super positivo. Cheguei agora, mas gostei de iniciativa, pessoal. Obrigada, Irã. Obrigada. Obrigado. Parabéns aí para vocês que estão também com a gente. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu sou o Felipe Nascimento. O meu e-mail é felipecoachfinanceiro@gmail.com. É Felipe Coach Financeiro, tudo junto. @gmail.com. Tá bom, pessoal? Mande dúvidas, sugestões, o que vocês quiserem, perguntas, a gente faz questão de responder, tá bom? E aí a gente vai fazendo outros periscopes de acordo com a demanda que vocês mandarem, tá bom? Com as dúvidas que vocês tiverem. Então, muito obrigada, ótimo final de sexta-feira e ótimo final de semana. Aí, Carol, obrigada! Valeu, Carol, obrigado. Bom fim de semana a todos. Tchau.